você como um homem com bastante conhecimento, o que você acha do término do Zé Felipe com a Virgínia? Assim, eu sei lá, do término. Você conhece o Zé Sim, Felipe? sim. Eu nunca ouvi uma música dele, mas eu sei que ele é um cantor de sertanejo, country, sei lá, qualquer Isso. coisa do gênero. E a Virgínia eu sei que é influencer. E eles se separaram, não tenho a menor ideia por quê. Por que as pessoas se interessam tanto na vida de celebridades Então, assim? Por que as pessoas elas demandam tanta energia? Eu vi pessoas que choraram com o término da Virgínia Zé Felipe, pessoas se Então- emocionando pessoalmente. Qual que é esse fenômeno que acontece das pessoas se interessar tanto por celebridades? Então, isso é muito interessante, né? Olha, a gente tem basicamente dois grandes mecanismos. Um mecanismo, que é o mais comum, é o seguinte: a mera exposição a alguém ou alguma coisa faz com que você comece a gostar mais deste alguém ou alguma coisa. Uma porção relevante do fenômeno da nostalgia está baseado nisso. O efeito da exposição gerando afetividade. Olha que coisa engraçada, né? A gente acha que tem que gostar intencionalmente de alguma coisa para que ela nos marque e produza sentimentos como nostalgia e saudade. Não, as coisas meramente pela exposição causam isso. E essa é uma das razões pelas quais celebridades são amadas. Há o efeito da exposição. As pessoas começam a te ver mais e só por te ver, elas começam a gostar de você. Em cima disso, tá? Então essa é a primeira base, assim. E tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando a gente encontra no outro alguma coisa que a gente acha interessante e que a gente eventualmente gostaria de ter, a gente projeta nessa pessoa muitas outras características que nós gostaríamos de ter e que eventualmente a gente identifica que não tem ou não tem na quantidade que a gente gostaria de ter. Esse é um mecanismo chamado identificação projetiva. A celebridade, ela também é imbuída dessas identificações projetivas, ou seja, como eu falei, você identifica alguma coisa que você acha que é bacana. Então, o cantor, Zé, ele canta, aí você olha e fala, poxa, o cara consegue ter essa segurança no palco, essa coisa, e aí você projeta em cima dessa personalidade outras características que eventualmente essa personalidade não tem. Se você passar uma semana com ela, você vai se surpreender como não é nada daquilo. Sim. Mas é natural que aconteça esse processo porque a identificação de uma característica desejável faz com que outras sejam injetadas e aí a coisa acaba criando essa aura. É o lance dos gurus. De onde surgem os gurus? Simplesmente dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos? Não, os gurus surgem das projeções identificatórias das pessoas que gostariam de ter algo que elas não têm e elas viajam que o guru tem. Isso acontece. A base desse fenômeno está na família. As crianças projetam nos seus pais aquilo que elas identificam como interessante ou aquilo que elas acham que forma uma pessoa que é um ideal de eu, e elas projetam todo o resto. E o amadurecimento é descobrir que não. Então, é por isso que as celebridades, elas têm essa aura. Vem de um movimento que surge na infância e ele tem essas características. O interessante aqui nesse caso, em geral, a internet, ela é polarizante. E por que a internet é polarizante? Por uma questão comportamental. É o seguinte: para você clicar ou comentar alguma coisa, você tem que sentir algo visceral. Por quê? Porque existe um custo energético. A reação mais esperada de alguém em frente a algum conteúdo é simplesmente não fazer nada. Você entende esse ponto? Existe um custo da oportunidade, como falam os economistas, de você exercer um comportamento que não vai ter um retorno material para você. Do ponto de vista biológico, entendeu? Você vai lá e vai fazer um comentário e dane-se seu comentário, você não ganha nada com isso. É como uma retribuição. É como você dar uma esmola, é como qualquer coisa que tem algo de proativo. Para o bem e também para o mal. O que isso produz? Isso produz emoções polarizantes. Porque, afinal de contas, o que é visceral é sempre aquilo que é motivado por um impulso positivo interior ou um impulso polarizante. E o que acontece é que quando casais se separam, e aí tá o ponto, e eu acho que é aí que a gente empacota o fenômeno, esses ideais de ego, esses ideais de eu, eles começam a revelar o seu caráter polarizante na esfera negativa. Por quê? Porque tem os meninos, sobretudo os meninos que vão projetar características desejáveis que gostariam de ter no Zé Felipe, e as meninas que vão projetar as suas características desejáveis na Virgínia. E aí isso gera como se fosse uma espécie de uma dicotomia. Isso gera uma dicotomia, que é como se ela existisse no mundo real. Não necessariamente ela precisa existir, entendeu? Tem casais que terminam quebrando um puta pau, tem casais que terminam numa boa, entendeu? Terminam porque a melhor coisa pra eles, no bom senso, era terminar. Não sei qual foi o caso aqui, mas o que importa é, esse caráter polarizante faz com que a coisa vire como duas torcidas.